O segredo do isolamento. Esse período de isolamento, instituído pela pandemia, ele alterou o comportamento humano de todas as formas. Estávamos vivendo a nossa vida normalmente, estávamos seguindo o curso de tudo, estava tudo bem. De repente, foi nos imposta uma condição de isolamento. Ou seja, agora você não pode mais sair ou viajar quando der vontade. Perceba, o tema da mensagem é o segredo do isolamento. Deus, em toda a sua bondade, nunca permitiria nada que viesse derrotar o seu povo. Deus não permitiria que nada viesse sobre o mundo sem que ele tivesse um propósito maior por detrás disso. Acredito no que eu vou dizer, mesmo por trás de uma tragédia, Deus pode fazer algo impressionante que nós nunca vimos. Então, os autônomos, empresas, escolas, governos e até igrejas, todos foram diretamente impactados com a obrigação do isolamento, né? De alguma forma, todos foram obrigados a parar. Isso trouxe e vai trazer sérias consequências ou sérios impactos financeiro, emocional e espiritual. Financeiro, porque a economia já começa a reagir e alguns comerciantes já estão até abusando do preço. Vigia, não faz isso não. Em Amós, Deus repreende os comerciantes porque eles adulteravam as balanças. Não façam isso. Sejam justos. Sejam justos. Muitos ainda estão vendendo estoque que compraram antes da pandemia. Então não justifica o aumento do preço, só pela questão da oferta e demanda. Outro impacto que vai trazer é o emocional. Pessoas não estão sabendo reagir. Pessoas que nunca tiveram insônia estão tendo. Pessoas que nunca tiveram depressão estão tendo. Pessoas que nunca beberam começaram a beber. Outros que já tinham parado retornaram. O nosso sistema emocional está sendo bombardeado por uma imposição que nós nunca vivemos antes. E o outro impacto é espiritual. Querido, deixa eu te dizer algo. Quando o mundo físico para, é sinal que o mundo espiritual está agitado como nunca antes. Se o mundo físico parou, é porque o mundo espiritual está a todo vapor. Então, pessoas estão perdendo a fé, pessoas estão deixando de orar, porque este isolamento trouxe um impacto também espiritual. Deixe eu liberar algo sobre a sua vida. Acredite, o mundo que conhecíamos antes da pandemia não existe mais. Eu não quero que as coisas voltem ao normal, eu quero que elas se normalizem. Mas nunca mais nós teremos o mundo como tínhamos antes. A natureza mudou, o comportamento da Terra mudou. Alguns cientistas dizem que até a velocidade de rotação da Terra de alguma forma foi alterada. Aquele mundo nunca mais vai existir. A partir de agora nós vamos voltar com mais consciência, ou não. Nós vamos voltar com menos velocidade. Nós vamos buscar mais propósitos. Porque apesar de todo o descontrole trazido pela pandemia, o isolamento, grava isso, sempre foi uma das ferramentas usadas por Deus na Bíblia para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Não é novidade para Deus o isolamento acontecer agora. Entenda algo, no livro de Êxodo, quando na primeira Páscoa o povo teve que se guardar em casa pelo anjo da morte, né, que iria passar, Deus usou a estratégia do isolamento. Deus disse: todos vocês vão celebrar Páscoa em casa, ninguém vai sair de casa. Ou seja, Deus usa o isolamento como uma estratégia de transformação, de proteção e de arrependimento para o povo hebreu, enquanto estavam no Egito. Apesar do isolamento gerar em nós uma situação ou um sentimento de abandono, eu quero te garantir que Deus está usando esse período para gerar algo jamais visto na mente e no coração do seu povo. Querido, acredite no que eu vou dizer. Está nascendo no meio dessa pandemia uma igreja que o mundo nunca viu. Estão nascendo pregadores, mensagens que o mundo nunca ouviu. Está nascendo uma unção que o mundo jamais provou. Acredite, não é Satanás que está no controle, é Deus que está no controle. Salmo 31, versículo 19, diz assim: grande é a bondade
que reservaste para os que te temem. Preste atenção, a Bíblia está garantindo, Deus não reservou medo, Deus não reservou pânico, Ele reservou bondade para aqueles que o temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoam à vista de todos. Verso 20, tu os escondes em tua presença, a salvo de todos os que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. 21, louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me salvo numa cidade cercada de inimigos. Aí no versículo 22 o salmista diz, apavorado, quem é que não está apavorado nesses dias? Clamei, estou separado ou isolado de tua presença. Muitas pessoas se sentiram assim. Quando veio o vírus, quando veio o número de mortes, quando eles ligam o jornal, eles pensam, estamos longe ou separados da presença de Deus. Mas Ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Verso 23, amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente os arrogantes. Verso 24, olha a palavra de Deus para nós nesse tempo. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. O que a Bíblia está dizendo é exatamente o que acabamos de ler. O que Deus requer de nós nesse tempo é que sejamos fortes, corajosos, se temos então colocado a nossa esperança no Senhor. Quem não tem colocado a esperança em Deus tem que ficar desesperado mesmo. Quem não tem colocado sua esperança em Deus tem que perder os cabelos, tem que ficar sem dormir. Mas nós que colocamos a esperança no nosso Deus, precisamos seguir fortes, confiantes no que Deus está fazendo. Preste atenção em algo aqui poderoso e importante. O primeiro segredo do isolamento, o primeiro propósito do isolamento chama-se reconstrução. Por que veio esse isolamento? Por que veio essa pandemia? Por que as pessoas têm que ficar presas em casas? Isso não é um problema nacional, nem municipal, nem estadual, é um problema global. O mundo todo está passando por esse período de isolamento. Agora entenda, o primeiro segredo do isolamento chama-se reconstrução. Com certeza, Deus está usando esse período para desfazer algumas coisas e refazer outras. Algumas crenças, filosofias que estávamos criando até aqui precisavam ser freadas, caso contrário, elas iriam nos destruir. Grava isso aqui que eu vou dizer. Sempre que foi necessário, Deus parou a terra para recomeçar algo novo. Deus nunca teve problema em recomeçar. Até para Moisés ele sugeriu isso. É nós que temos problema com recomeço, ele não. Tanto é que ele vai recomeçar tudo quando ele voltar. Agora, a humanidade estava com sua fé quebrada. As pessoas não acreditavam mais em Deus. Não que hoje acreditem, mas alguma coisa está acontecendo. Foi feita uma pesquisa que 22% da nação brasileira está recorrendo às escrituras para buscar explicação para esse momento. Ou seja, de alguma forma, essas pessoas estão olhando para Deus. Casamentos estavam quebrados, ministérios estavam quebrados, a honra das pessoas estava em pedaços. Deus então parou tudo para que Ele tenha a chance de começar a nos reconstruir. Querido, Deus não te abandonou nesse tempo de pandemia. Deus não abandonou as igrejas nesse tempo de pandemia. O que Deus está fazendo é reconstruindo, peça por peça, família por família, casamento por casamento, ministério por ministério. Eu sei que tem uma outra forma de ver essa situação. Não, pastor, está quebrando tudo, é juízo, como diz, é ferro mesmo, é fogo. Tudo bem, se você quer olhar por esse lado, fica tranquilo. Mas eu olho pelo lado de Jesus, eu olho pelos olhos de Jesus. E Apocalipse diz, eis que faço novas todas as coisas. Eu quero te encorajar. Deixe Deus reconstruir aquilo que estava quebrado na sua vida antes desse isolamento. Talvez você estava com filosofias que não iam durar muito tempo. Talvez você colocou certezas na sua cabeça que não iam te levar muito longe. E para nos livrar, preste atenção, Deus não está nos condenando, querido. Deus está nos livrando de nós mesmos.
Deus está nos livrando da consequência de ações que estávamos criando, construindo. Quantas pessoas não estavam valorizando o culto? Quantas pessoas nem lembravam-se de dizimar e ofertar? Quantas pessoas nem se preocupavam em ter uma vida de oração, de leitura bíblica? Deus então para tudo, para que possamos então priorizar o que realmente é importante para nós e para Deus. Foi assim com Davi na caverna de Adulão. 1 Samuel, capítulo 22, diz que Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e seus parentes foram encontrá-lo ali. Preste atenção. Anteriormente, Davi estava fugindo das ameaças de Saul. Saul estava perseguindo Davi, porque Saul entendeu que Davi iria roubar o seu trono. Preste atenção. Você que é ungido, você que tem uma promessa, nunca vai precisar roubar nada de ninguém, porque aquilo que é seu, Deus fará vir sobre as suas mãos. O óleo que tem que cair sobre a sua cabeça, não vai cair sobre a cabeça de ninguém. Saul não entendia assim. Por isso ele, pensando que matando Davi, ele iria atrapalhar os planos de Deus. Querido, enquanto o plano de Deus não acontecer, você não morre. Eu sei que tem pessoas que são seguidores de frases de internet e dizem, mas muita gente na Bíblia morreu sem que a promessa se cumprisse. Quem? Claro que não aconteceu tudo, mas toda a promessa de Deus se cumpriu, querido. Mas o autor de Hebreus diz que muitos não viram se concretizar. Deus prometeu para Abraão um filho, ele deu. Mas ele seria pai de nações. Quem disse que porque Abraão morreu ele não se tornou pai de nações? Gálatas, Paulo escreve, pela fé somos feitos filhos de Abraão. Agora perceba algo. Davi fugiu e ele então foi para a caverna de Adulão. A Bíblia diz que ele teve um tempo de isolamento. Ninguém vai para a caverna tirar férias, querido. Ninguém vai para a caverna para se expor. Diferente de Elias, que foi para se esconder, Davi foi para se refazer. Ele foi para se reconstruir. Algo precioso que acontece aqui, no primeiro segredo do isolamento. Grava isso. Eu disse que o primeiro segredo do isolamento é reconstrução. Enquanto Davi estava na caverna de Adulão, a Bíblia diz, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. A primeira coisa que Deus reconstrói nesse período de isolamento é a família de Davi. Anteriormente, a família de Davi está sempre despedaçada, né? Uns contra os outros, principalmente contra Davi. O pai num lugar, no almoço em casa, o menino no campo. A família de Davi estava sempre assim, desajustada e desconstruída. Mas nesse período de isolamento, a Bíblia diz que a família de Davi e seus parentes vão lá para amparar e ajudar Davi. Sabe por quê? Preste atenção. Davi, mesmo após ser ungido rei, tendo vencido Golias, tendo obtido vitórias e reconhecimento em Israel, agora estava sendo perseguido por Saul. Deixa eu te dizer algo. Não pense que porque você foi ungido, você não terá problemas lá na frente. As pessoas pensam, agora eu estou ungido, nada vai me deter. Ok, em Cristo, mas você vai ter desafios, você vai ter perseguidores, você vai ter fofoqueiros, você vai ter pessoas querendo o seu mal. Grava o que eu vou te dizer. Se você já viu gigantes caindo, se você já viu Deus operando grandes milagres a ponto de gigantes caírem, se prepare. Você precisa viver um grande milagre a ponto de confiar em Deus, mesmo pessoas desejando a sua queda. Deus para a vida de Davi, Deus para tudo, leva Davi para o isolamento e começa a reconstruir sua família. Com certeza o maior desafio de Davi não foi matar Golias. O maior desafio de Davi foi não matar Saul, porque Saul perseguindo ele, Davi teria condição de acabar com aquilo. Mas Davi tinha consciência. Davi tinha consciência. Esse não é o tempo de avançar. Eu prego esperança, eu te encorajo, mas preste atenção, não é hora de avançar. É tempo de refletir, é tempo de se refazer, querido. Não é tempo também de retroceder, é tempo de reconstruir. É tempo de deixar Deus pegar os seus pedaços, é tempo de deixar Deus pegar o que sobrou e fazer algo novo e poderoso. Esse período de isolamento está impondo para muitas famílias passarem tempo juntos. Tem família que nunca comeu à mesa, agora está tendo que comer. Quantos pais nunca tiveram tempo para ficar em casa com suas famílias e agora tem? Entenda algo precioso.
Nesse versículo, Deus começa a reconstruir a família quebrada de Davi. Este isolamento tem um propósito central de reconstruir famílias, reconstruir lideranças, reconstruir casamentos e reconstruir ministério. Outra coisa, a confiança de Davi é reconstruída. No versículo 2 de 1 Samuel 22, diz assim: logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Eu sei que na teoria coach contemporânea, eles dizem: se você conhece pessoas aflitas, se afaste dela. Se você conhece pessoas descontentes, se afastem delas. Se você conhece pessoas endividadas, se afastem delas. Mas o que Davi fez foi atraí-las. Assim que Davi foi reconstruído, ele começou a reconstruir outros homens. Preste atenção, agora que Deus te curou, Ele espera que você cure outras pessoas. Agora que Deus te discipulou, Ele espera que você discipule outras pessoas. Agora que Deus te reconstruiu, Ele espera que você reconstrua outras pessoas. Aquilo que talvez foi motivo de vergonha e desespero na sua vida, amanhã será testemunho e inspiração na vida de outros. Davi não estava montando uma escola naquela caverna, ele estava fugindo de uma ameaça. Mas preste atenção, Deus é poderoso para transformar aquilo que nos ameaça na nossa maior arma. Davi, ele não se escondeu das oportunidades, ele se escondeu do perigo. Davi se escondeu do perigo e não das oportunidades. Muitas pessoas estão usando esse período de isolamento para omitir sua fidelidade financeira em dízimos e ofertas. Muitas pessoas estão usando esse período de isolamento para omitir o seu chamado e omitir a sua fé. Grava o que eu vou liberar sobre a sua vida. Se isole do problema, não das oportunidades que o problema traz. Isso que estamos vivendo aqui é uma grande oportunidade que só o isolamento trouxe. Porque nós estamos alcançando milhares de pessoas através da internet por causa do isolamento. Nós estamos escondidos do problema. Nós estamos nos prevenindo do problema, não das oportunidades que o problema traz. Davi começou a discipular aqueles homens em meio ao seu isolamento. Querido, se Davi, grava isso, se Davi não aprendesse a reconstruir pessoas, ele não queria saber como reconstruir uma nação. Vou repetir. Se Davi não aprendesse a reconstruir pessoas, ele nunca saberia como reconstruir uma nação. Talvez você não saiba, mas o cenário político de Israel era parecido com o do Brasil, porque nos dias de Saul, Israel estava dividido entre reino do sul e reino do norte. Judá foi para um lado e o restante de Israel foi para outro. Davi não ia sentar no trono e falar: opa, fui ungido e agora eu vou reinar. Não, Deus não levanta pessoas para apenas desfrutar. Deus levanta pessoas para fazer acontecer. As pessoas procuram igrejas prontas, as pessoas procuram ministérios prontos, porque lá não vou ter que fazer nada. Querido, não é esse o chamado do nosso Deus. Deus está te chamando para fazer acontecer. Se você está num contexto que as pessoas já fazem acontecer, você está no lugar errado. Você precisa estar num lugar que o seu talento é útil, a sua oração é útil, a sua presença é útil. Davi formou o seu primeiro exército de 400 homens. Desses 400, destacaram-se 30, que foram a elite pessoal de Davi, que foram chamados de os valentes de Davi. Sabe por que Davi levantou um exército com 400 homens? Sabe por que Davi tinha 30 guerreiros de elite? Por causa do período de isolamento. Ele entendeu que aquele período não era que Deus estava abandonando, Deus estava reconstruindo. Se Deus não tivesse levado Davi para esse período de isolamento, ele nunca teria se tornado um rei capaz de reconstruir uma nação. Não fique desesperado. Deixe Deus reconstruir você. Deixe Deus reconstruir. Deus está reconstruindo. Ainda que sob ameaça. Davi estava sob ameaça de Saul. Os hebreus estavam sob ameaça da morte. Engraçado que todo período de isolamento é imposto por uma ameaça. Não se preocupe com isso. Mesmo debaixo de uma ameaça, Deus está nos reconstruindo. Deus está nos reconstruindo. Não fique desesperado. É claro que Davi não sabia exatamente o que Deus queria dele naquele momento. Eu fui ungido, eu tive vitórias e agora eu estou na caverna, eu voltei para a estaca zero.
Eu estava sendo o melhor soldado no exército de Israel, agora eu estou aqui esquecido, nesse isolamento. Uma coisa que Davi sabia: não importa a situação que eu estou, se eu estiver nas mãos de Deus, eu vou estar seguro. É por isso que ele escreveu o Salmo 27, no verso 5: pois no dia da adversidade, Ele me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Deixe-me te dizer, se você está vivendo o plano de Deus, até parado você produz. Se você está cumprindo o propósito de Deus, não importa se você está auxiliando alguém, se você está liderando alguém, não importa, se você está vivendo o plano de Deus, o tempo de Deus, eu te garanto, mesmo em isolamento você está avançando. Eu creio que o segredo do isolamento é reconstrução. Deus está reconstruindo o seu povo, Deus está reconstruindo um novo tempo, Deus está reconstruindo a fé dentro de nós. Número 2, o segundo segredo do isolamento é o fortalecimento. Muitas pessoas estão perdendo a esperança nesse período de isolamento. Elas ainda não conseguem entender que o período de isolamento, para Deus, é uma forma de preparo. Com Jesus no deserto foi assim. Mateus capítulo 4, verso 1. Em seguida, ou seja, após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, estava tudo lindo. Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, uma voz do céu disse que ele era o Filho amado, estava tudo lindo. E depois disso, o Espírito Santo, não Satanás, conduz Jesus ao novo período de isolamento de 40 dias no deserto. E nesse período de isolamento ele foi tentado. Eu sei que é um pouco incoerente, pensarmos, porque o Espírito Santo vai levar o Filho de Deus para o deserto, para no deserto ele ser tentado pelo diabo. Preste atenção numa coisa: antes de Deus te mostrar para o mundo, Ele precisa te mostrar para você mesmo. Antes de Deus mostrar Moisés para Faraó, Deus precisava mostrar Moisés para Ele mesmo. Antes de Deus mostrar Paulo para os gentios, Deus precisava mostrar Paulo para Ele mesmo. Ou seja, o deserto é um período em que estamos isolados, sim, e que nós somos testados de forma física, espiritual e emocional. Sabe por quê? Muitas pessoas se acham boas até o deserto chegar. Muitos se acham cheios de fé, ungidos, até o deserto chegar. O que Deus quer nos ensinar nesse período de isolamento é que daqui para frente não tem mais tempo de achar, é hora de começar a ter certeza. Querido, Jesus nunca disse para um demônio, quando ele estava expulsando um demônio: se você acha que deve sair desse corpo, saia. Ele nunca disse para um paralítico: levante e anda se você acha que pode. Jesus sempre teve certeza daquilo que saía da sua boca. Por isso ele dizia para o demônio: sai. Por isso ele dizia para o paralítico: levante e anda. Por isso que ele dizia para o cego: então veja. Sabe por quê? O período de isolamento no deserto construiu em Jesus uma certeza, forjou em Jesus um homem de certeza. Preste atenção numa coisa, querido. Uma das coisas que impressionavam até os fariseus quando Jesus ensinava é que tudo ele ensinava com autoridade. Autoridade está ligada à certeza. Ninguém exerce autoridade se não tiver certeza daquilo que está fazendo. Agora preste atenção. Foi no deserto que Satanás achou que ia derrotá-lo. De onde é que veio toda essa certeza de Jesus? De onde é que veio toda essa confiança? Nos dias de isolamento no deserto. Nós temos a obrigação de sair dessa quarentena mais crentes, mais fortes, mais corajosos, mais inteligentes, mais calmos, mais maduros. É no nosso limite que aprendemos a estabelecer a nossa decisão. Deus está levando muitas pessoas a um limite extremo. Sabe por quê? É no limite que você define se vai ser fiel nas finanças ou não. É no limite que você define se vai orar ou se não vai. Sabe por quê? Jesus não era um produto pronto. Jesus foi um líder preparado. Deus não trabalha com produtos prontos. Tudo que foi pronto errou. Adão era um produto pronto. Na primeira tentação ele caiu. Jesus foi um bebê, nasceu, cresceu, aprendeu, sofreu.
nas tentações, ele venceu. Sabe por quê? Deus não quer trabalhar com pessoas prontas. Deus quer trabalhar com pessoas dispostas a serem preparadas. O segundo segredo do isolamento é o fortalecimento. Se Deus não te fortalecer nesse período de isolamento, você não suportará o que Ele tem para você no futuro. Cada tentação de Jesus, cada tentação que Jesus vencia, o tornava mais forte. Jesus foi tentado de forma física, por isso que Satanás falou: come esse pão. Cuidado com suas limitações físicas, sexuais. Cuidado, porque o período de isolamento, ele nos testa. Os homens ficam ásperos, as mulheres ficam estressadas. Cuidado com o seu emocional. Cuidado com o seu espiritual. Jesus foi testado, e cada tentação que ele vencia, ele se tornava forte fisicamente, forte mentalmente e forte espiritualmente. Terceiro segredo do isolamento, grava isso aí, hein? Empoderamento. O isolamento está obrigando as pessoas a trabalharem menos ou nem trabalhar. A sensação de improdutividade, ela mexe com as pessoas, irmãos. A sensação de improdutividade, ela mexe diretamente com a autoestima do homem, principalmente. Então, pessoas ativas ou proativas, elas odeiam se sentir inúteis. Olha só, após Jesus ressuscitar e subir ao céu, os discípulos estavam encorajados a sair pelas nações, a sair pelo mundo e anunciar o Evangelho de Cristo. Mas, apesar de tudo, Jesus, quando estava subindo para o céu, deu uma ordem, deu uma direção: olha, antes de vocês saírem por aí, fazendo o que vocês querem fazer, fiquem isolados em Jerusalém. Olha o isolamento, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O terceiro segredo do isolamento: empoderamento. A ordem de Jesus foi clara: fiquem isolados em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Apesar do entusiasmo, imagina, Jesus ressuscitou, eles viram Jesus morrer, agora eles estavam vendo Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subir, gente, sumir no céu. Os anjos vieram garantir para eles: o mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês também vão ver descer. Eles estavam cheios de gás, mas preste atenção, apesar do entusiasmo, eles precisavam ser empoderados para tocarem as nações. O apóstolo Paulo, enquanto pregava, ele diz: eu não uso palavras persuasivas para anunciar o Evangelho, eu venho a vocês por meio do poder, porque o Evangelho não é uma história, o Evangelho não é uma palestra, o Evangelho não é um curso, o Evangelho é o poder de Deus para a humanidade. Agora entenda, não chame o seu entusiasmo de ministério. Muitas pessoas acham que porque estão entusiasmadas, ou porque estavam deitadas na cama e tiveram uma ideia, a igreja tem que fazer, tem que ser assim. Não é. Os discípulos também estavam entusiasmados, mas Jesus falou: cuidado, o seu entusiasmo não é ministério. Não chame a sua ideia de ministério. Imagina, a cabeça deles estavam borbulhando de ideias. A sua ideia não é um ministério. Ministério é maior do que o entusiasmo. Ministério não é para aventureiro. Ministério não é para quem acha que sabe. Não queira, grava, isso é um conselho que vai mudar a sua vida. Não queira exercer aquilo pelo qual você não foi empoderado. Se você não foi empoderado para exercer aquele chamado, não vai. É suicídio. Muita gente não tem noção do que é ter essa responsabilidade que eu tenho de liderar uma igreja, de pregar em tempo de pandemia, de buscar de Deus mensagens que nunca foram pregadas nem por mim nem por ninguém. Deus só vai te usar naquilo que você foi empoderado para fazer. Eles não poderiam sair dali simplesmente fazendo o que Jesus fez. Toda a ação de Jesus, cada milagre, cada cura, cada expulsão de demônios, foi promovida pelo Espírito Santo. Jesus não saía curando porque dava na teia, é porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele mesmo disse isso ao ler um trecho do profeta Isaías. Não é só porque você ora por cura que vai acontecer cura. Não é só porque você fala demônio sai que ele vai sair. Deus quer usar esse período de isolamento para empoderar a sua igreja, para então nós tocarmos as nações de uma vez por todas, o Evangelho chegar em todos os povos e Jesus voltar. O isolamento te faz reconhecer o que é que está faltando para você fazer o que Jesus fez, da forma que Jesus fez. Atos capítulo 1, verso 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém,
a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, ou seja, saíram lá de onde Jesus estava, né? Jesus subiu para o céu, acabou, eles então voltaram. Quando chegaram, subiram a uma sala no andar superior da casa onde estavam hospedados, ou seja, prontamente eles cumpriram o período de isolamento que Jesus determinou. Já alugaram a casa, ficaram no lugar, ficaram todos juntos. Estavam ali, olha como que a Bíblia é completa: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias se mostrando, ensinando e dando as últimas instruções para os seus discípulos. 40 dias. Ao término desses 40 dias, Jesus subiu ao céu. A próxima data profética que viria era o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Muita gente até se engana e diz que os discípulos ficaram reunidos durante 10 dias. Não foi. Você tem que subtrair a sexta, sábado e o domingo, que Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou. Então, olha como é que o número 7 é o número de completude. Biblicamente, eles ficaram isolados, reunidos naquela casa, orando durante 7 dias. Até que no dia de Pentecostes, ou no 7º dia da sua reunião, do seu isolamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E todos foram cheios de poder, vinham línguas como de fogo sobre eles. Eles entenderam o segredo do isolamento. Não é possível, isso aqui é um desabafo, não é possível que durante esse período de isolamento, seu tempo e qualidade de oração não tenham aumentado. Os discípulos sabiam que aquele Espírito Santo não viria apenas sobre ele, mas sobre todo o planeta Terra. Sobre todo o planeta. Eles buscaram durante 7 dias algo que viria sobre todo o planeta. Igreja, é hora de termos uma consciência global. Pastores, é hora de termos uma consciência global, porque o avivamento que virá, o mover que virá após essa pandemia, vai tocar as nações. Não pense que Deus é refém dos noticiários e está no céu com medo do que acontece aqui. Deus não precisa de máscara. A Bíblia diz que o seu rosto resplandece. Nesse período de isolamento, irmãos, Deus quer empoderar e encorajar o seu povo. O fato de estarem isolados também era para a sua segurança, porque após a ressurreição de Jesus, os discípulos começaram a ser perseguidos pelos fariseus. Eles queriam matar qualquer seguidor de Jesus. Depois Roma entra nessa questão aí também. Não pegava bem para a política romana que um judeu havia ressuscitado, enfim, toda aquela questão. Mas preste atenção numa coisa: mesmo, grava o que eu vou dizer, eu vou liberar isso na sua vida. Eles estavam isolados, buscando o Espírito Santo, mas também estavam sob grande ameaça, assim como nós. Mesmo diante das ameaças, Deus cumpre as suas promessas. Eu vou repetir para você receber: mesmo diante das ameaças, seja de Roma, seja do anjo da morte, seja do que for, seja do coronavírus, mesmo diante das ameaças, Deus cumpre as suas promessas. Atos capítulo 2. Então no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e no 7º dia daquele isolamento, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados, e todos foram cheios de poder. Irmãos, para com essa ideia de que só o pastor é usado por Deus. Para com essa ideia que só a sua igreja tem o Espírito Santo. Para com essa conversa fiada. A Bíblia diz que todo o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Esse tempo que Joel profetizou e Pedro também pregou, ganhando 3.000 almas, chegou. O último segredo do isolamento: revelação. O primeiro segredo do isolamento: reconstrução. Deus está reconstruindo pessoas. O segundo segredo do isolamento: fortalecimento. Após reconstruir pessoas, Deus vai fortalecer pessoas, casamentos, ministérios. Número 3, o terceiro segredo do isolamento é empoderamento. Depois de reconstruído, depois de fortalecido, agora você vai ser empoderado. Agora que estamos empoderados, virá revelação. É o quarto e último segredo do isolamento. Cada período de isolamento citado na Bíblia é sempre acompanhado por uma ameaça. Os hebreus estavam sendo ameaçados pelo anjo da morte. Não necessariamente eles,
Mas a palavra diz que se alguém saísse de casa, sofreria consequência. Naquele contexto, Davi era ameaçado por Saul, enquanto se isolava na caverna de Adulão. Jesus era ameaçado por Satanás, enquanto se isolava no deserto. Os discípulos eram ameaçados pelos fariseus, enquanto se isolavam naquela casa, até o dia de Pentecostes. E agora João era ameaçado por Roma, a ponto de ser isolado na ilha de Patmos. Se você analisar a história, você verá que Deus sempre, não algumas vezes, sempre livrou o seu povo, apesar das ameaças. Sempre. Fique tranquilo, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Se Ele livrou seu povo no passado, Ele vai livrar no presente. O João foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Todos os outros foram torturados e assassinados, mas João não. Deus já tinha falado com Pedro: eu vou guardar ele porque tem um negócio especial para ele. Naquele isolamento, existem muitas até teorias sobre o isolamento de João. Na enciclopédia bíblica dizem que até mergulharam João numa bacia de óleo fervendo, tiraram e o cara ficou vivo. Dizem que tentaram matar João de todas as formas. Isso tudo são teorias e tal. Mas fato é que João não foi morto. Deus permitiu que Roma o isolasse numa ilha chamada Ilha de Patmos. Na Ilha de Patmos eles isolavam os piores criminosos, sabe, tinha uma prisão lá e eles ficavam quebrando pedra todo dia. Então isolaram os piores criminosos para lá. João, como o único seguidor de Jesus vivo, Roma pensou: o único jeito da gente acabar com esse cara é isso, porque aí ele perde a fé lá em Patmos e morre também. Só que naquele isolamento Deus tinha um plano poderoso para João. Com certeza Satanás falou assim: agora é o fim de João. Talvez Satanás até pensou, né? E igrejas fechadas? É o fim da igreja. Satanás, deixa eu te dar um recado. Jesus guardou o melhor para o final. Este isolamento não veio para acabar com as igrejas, veio para trazer a maior revelação que as igrejas já tiveram no globo terrestre. Enquanto João estava isolado na ilha de Patmos, sem esperança, sem expectativa, quem é que aparece para ele? Jesus. E Jesus fala assim: João, eu vou usar esse isolamento para concluir a Bíblia. Foi na ilha de Patmos que João recebeu toda a revelação do livro de Apocalipse. O quarto segredo do isolamento é revelação. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Eu sei que tem uma ideia errada sobre revelação, que é só contar que roupa que você está, é contar o que você vai fazer. Não, não, revelação é algo profético e profundo, não é algo pafético e raso. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. E este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Enquanto João estava isolado, toda a revelação, que eu não vou ler, está no livro de Apocalipse, toda a revelação de Apocalipse, cada figura, símbolo, selos, trombetas, besta, marca, tudo, novos céus e nova terra. Essa é a melhor parte. Deus revelou para João naquele período de isolamento. Mas talvez você está entendendo errado esse período de isolamento. E o que Deus quer fazer é nos reconstruir, nos fortalecer, nos empoderar e nos trazer suas revelações. Deus sempre usou o isolamento como uma ferramenta para cumprir o seu propósito e revelar a sua vontade. João disse: o tempo está próximo. Se João disse que o tempo estava próximo, naquele tempo, no primeiro século depois de Cristo, imagina agora. Se para João o tempo estava próximo, imagina para nós hoje. Se você estava em pedaços, se o seu casamento estava em pedaços, alguma área da sua vida estava em pedaços, se você estava ou está enfraquecido na fé, ou emocionalmente, ou até fisicamente, se você deseja o batismo com o Espírito Santo, se você quer receber revelações profundas do que está para vir, porque esses são os 4 segredos do isolamento:
reconstrução, fortalecimento, empoderamento e revelação.